O que você acha que aconteceria se um grupo de meninos ficasse perdido numa ilha deserta sem a supervisão de um adulto? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a premissa do livro que vamos conversar hoje aqui no canal, que é Senhor das Moscas, de William Golding. Esse aqui é um livro que eu amo, sou apaixonada por ele e me empolgo muito falando dele, então se ficar muito longo, já peço desculpas, porque eu gosto muito desse livro e gosto muito de conversar sobre ele também. Esse livro aqui, na verdade, já foi objeto de resenha no canal, foi uma das minhas primeiras resenhas, então eu estou meio que refazendo esse vídeo, porque os primeiros vídeos do canal sempre são ruins, não tem o que fazer, não tem como fugir. Então, como eu acabei fazendo mais uma releitura desse livro, eu decidi fazer um vídeo um pouquinho mais completo e mais recente também, pra gente conversar sobre esse livro que eu gosto tanto, né? Então, meus livros preferidos eu busco sempre falar mais vezes e trazer mais vezes pra vocês aqui no canal também. Como eu falei, eu fiz mais uma releitura desse livro, eu já li 3 vezes, então, né, fiz 2 releituras, e para mim a escrita, a forma com que o autor prende a gente no enredo, na história, continua sendo sensacional, e todas as vezes foi um livro que eu devorei. Mesmo já sabendo do desfecho, mesmo conhecendo a história, cada vez que eu lia, mais uma vez, eu pegava outras nuances, outros detalhes que passaram despercebidos, e mesmo assim eu ficava com muita vontade de chegar ao final, porque a escrita desse livro é muito envolvente. Então esse é o primeiro aspecto que eu já chamo a atenção desde logo, porque é um livro que é ambientado numa ilha deserta, então toda a ambientação é muito importante para você se sentir dentro da história, e de certa forma existe um isolamento aqui, né, dessa ambientação, porque é uma ilha sem contato exterior no século passado, então toda essa ambientação deixa a gente meio claustrofóbico, e isso também é um motivo que faz a gente ler com mais rapidez, com mais avidez pelo final. E esse sentimento continuou comigo nas releituras. Bom, eu vou tentar dividir o vídeo aqui em 2 partes, uma sem muito spoiler, para você que ainda não leu ficar com vontade de ler, e para depois que você fizer a leitura você retoma aqui a discussão de alguns aspectos mais profundos e que necessitam de spoiler, não tem muito como fugir. Bom, como eu falei, a premissa toda é muito simples, muito básica, e se você não prestar atenção nos mínimos detalhes aqui, você perde um pouco os motivos e o porquê que esses meninos foram parar ali nessa ilha deserta. Logo no comecinho do livro, a gente vai parar então nessa ilha e nós vamos ver apenas 2 personagens ali interagindo e eles vão chamar os outros e nós vamos então descobrir que estamos em uma ilha com vários meninos aí de 6 a 12 anos, mais ou menos, essa é a faixa de idade deles. Eles são todos ingleses, aparentemente eles fazem parte aí de algum grupo, de alguma escola, algo nesse sentido, e eles foram evacuados de uma bomba atômica. Então tem uma menção muito rápida ali de uma frase em que eles falam que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que houve, a bomba atômica foi acionada em algum lugar ali. Então esses meninos acabam ficando nesse avião às pressas. Eles parecem não estar com malas, não tem nada com eles, e só tinha um piloto de adulto e ele não sobreviveu. Aparentemente tem essa ideia de que não existe mais ninguém nessa ilha, é de fato uma ilha deserta. Então começa com esses 2 personagens interagindo, que é o Ralph e o porquinho. A gente fica a história inteira sem saber o nome verdadeiro do porquinho, mas a primeira conversa que tem entre esses 2 personagens é o porquinho dizendo: só não me chama do meu apelido, que todo mundo me chama assim, eu não gosto. Aí o Ralph pergunta: que apelido que é então? Ele fala porquinho, e a gente tem essa forma de chamá-lo o resto da história todinha, assim. Então é uma coisa bem infantil, bem de criança crescendo e fazendo aquele bullying de criança. Então tudo isso é muito realista e os diálogos não são muito elaborados justamente porque estamos tratando aqui de crianças de pré-adolescentes de 12 anos, né? Então esses 2 se encontram ali nessa ilha, a gente tem essas conversas para entender o porquê que eles estão ali, como que eles foram parar ali. Eles vão avistar uma concha e o Ralph, ele vai pegar essa concha e vai tocar a concha. Então a concha, ela faz um barulho muito alto, né? Se você toca de um jeito específico, o porquinho fala para ele: toca desse jeito, que aí o pessoal vai aparecer. E é justamente isso que acontece. Então todos os meninos vão ao encontro do Ralph e ali eles fazem a primeira reunião deles. Eles veem a situação, de fato, deles, né? Então eles estão perdidos ali naquela ilha sem nenhum adulto para supervisionar, mas é uma ilha que aparenta ser muito agradável, assim. Ela tem água doce, ela tem várias frutas, eles descobrem depois que tem alguns porcos, então é possível caçar e comer carne, tem peixes no mar.
Enfim, é uma ilha que parece habitável, né? E isso tudo tem muito a ver com a vivência do William Golding e com a leitura de vários livros nesse sentido. Então, o próprio Golding, ele era professor, ele tinha seus filhos, e ele lia, tanto para os seus alunos como também para os seus filhos, várias histórias nesse sentido, de meninos perdidos ou adultos perdidos em ilhas desertas. Eu acho que o Robinson Crusoe é um dos livros pioneiros nesse sentido, mas aqui mesmo no livro vai mencionar a Ilha do Coral, por exemplo, eu acho que tem a Ilha do Tesouro, que é mais ou menos nesse sentido. Então eram histórias em que tudo acabava bem, tudo dava certo, as pessoas sempre conseguiam viver muito bem naquela ilha e viviam muito bem com a natureza, né, em comunhão com a natureza. Então o início desse livro tem essa pegada, parece que vai dar tudo certo, parece que eles vão conseguir viver ali em comunhão com a natureza, viver muito bem, e receber da natureza tudo aquilo que eles precisam para sobreviver. Só que o que a gente observa em William Golding, além dessa experiência com alunos, né, com seus filhos também, é que ele foi para a guerra. Então esse aqui é um livro dos anos 50, é um livro que tem uma negatividade e um aspecto de decadência que é muito presente na literatura do pós-guerra, ou entre guerras também, né? Então ele vai trazer um pouco dessa decadência da sociedade, decadência da civilização, por meio dessa alegoria que ele faz com esses meninos. Então a gente vê a sociedade que eles estão formando, né, como se fosse um microcosmo mesmo dessa sociedade. Eles estão tentando se organizar, eles elegem o chefe, e essa parte da eleição é muito interessante, porque basicamente nós temos dois possíveis chefes. O primeiro é o Ralph, ele achou a concha, ele chamou todo mundo, ele fala bem, ele é carismático, ele é bem positivo também, porque ele fala sobre como parece que a ilha é boa, parece que a ilha é acolhedora e tal. E o outro chefe seria o Jack. O Jack já era um chefe do coral ali, então é um grupo de meninos que já se conhecia, e ele que chefiava esse grupo do coral. E ele é mais autoritário, ele pensa mais na caça, ele pensa mais assim, como se fosse uma representação de guerra mesmo. Então tem esses dois possíveis chefes, e inicialmente, nesse sistema que é democrático, né, que tem uma reunião de meninos ali, e todos eles vão votar, todos eles podem falar, primeiro eles vão eleger o Ralph vai ser esse líder nato, esse líder carismático, mas que não é muito lógico, ele não é o mais inteligente do grupo. O mais inteligente do grupo é justamente o Porquinho. Mas o Porquinho, como não tem carisma, como todo mundo zoa ele, como ele é objeto de bullying o tempo inteiro, ele não consegue ser um chefe. Então ele meio que vai terceirizar essa função para o Ralph, e o Ralph muitas vezes vai ouvir o Porquinho, vai receber dicas ali, receber conselhos do Porquinho. Então dá para ver como o Golding ele faz tudo de uma forma muito intencional, porque esses personagens vão representando mesmo essas coisas que nós conseguimos ver na nossa sociedade de hoje. Então a democracia, quem que é eleito, se é a pessoa mais inteligente que é eleita ou se é a pessoa mais carismática, o problema do autoritarismo ali que está sempre cercando esses meninos com as características do Jack mesmo, que parece que ele não consegue ver a longo prazo, ele não pensa nos grandes objetivos que eles podem ter, que é o principal objetivo é ser resgatado. E o Ralph, desde o início aqui da história, ele vai colocar como grande objetivo deles, e algo que eles não podem deixar de fazer de jeito nenhum, que é a manutenção de uma fogueira no topo da montanha. Porque essa ilha tem uma montanha, eu acho que aqui na minha capa fica bem claro como que é, né? Porque tem essa montanha aqui. E a ideia dele é que tenha sempre fumaça no alto da montanha, porque se tiver algum navio por perto, né, ele vai facilmente avistar aquela fogueira e vai ver que tem pessoas ali, né, tem alguma vida humana, porque essa coisa do fogo também é muito representativa, né? Basta lembrar da história mitológica de Prometeu, que foi ele que roubou o fogo para a humanidade, e é assim que a humanidade começa a fabricar coisas, começa a se organizar de fato enquanto civilização. Então o fogo também é um símbolo muito grande aqui desse livro, assim como a concha também é. E quando eles vão acender essa fogueira, eles usam o óculos do porquinho, justamente aquele que tá sempre sendo zoado, que parece que ele não serve para nada, porque ele tem asma, então ele não consegue correr, ele não consegue ajudá-los em caçada, não consegue pegar muitos galhos na hora de encher a fogueira e de acender a fogueira. Só que ele é o único que tem
algo que ainda representa aquela civilização, algo que representa a sociedade em que eles viviam, que são os óculos, né? Com a lente, então, é que eles usam ali a luz para bater e acender a fogueira sempre. E tem um momento crucial aqui do livro, que vai ser o ponto de virada dessa decadência da civilização que o Golding quer representar nesse livro, que é o momento em que o Jack e os seus caçadores, porque ele vai liderar aquele grupo de coral que já era de amigos ali, né, em comum e tudo mais, ele lidera aquele grupo para caçar. É como se ele ficasse com essa designação, né? Então aqui a gente tem um governante, que é o Ralph, mas a gente tem o Jack, que representa aí um ministério, digamos assim, como se fosse um Ministério da Defesa, um Ministério da Caça. Então tem um determinado momento que o Jack vai conseguir caçar um porco, e o momento em que eles caçam e que eles precisam usar uma faca para cortar o pescoço do porco e ver aquele sangue todo, é muito representativo também da selvageria que eles começam a adquirir pelo tempo ali naquela ilha e pela necessidade de sobrevivência, que é algo muito natural do ser humano também. Então é normal que nós, em momentos de muita pressão, em momentos que a vida está em risco, a gente faça coisas que normalmente nós não faríamos, né? Então é essa representação. Só que quando ele caça esse porco, acaba que ele precisa chamar a ajuda de todo mundo ali daquele grupo e a fogueira apaga. E é justamente nesse momento que o Ralph vai avistar, parece que um navio está passando lá no horizonte, ele olha para cima e não tem fumaça nenhuma. É a partir daí que começa realmente assim uma decadência absurda daquela microcivilização desses meninos, porque eles conseguem ver que os prazeres mais acessíveis, mais rápidos ali, acabam sendo mais procurados do que o objetivo final, o objetivo máximo, que é a sobrevivência deles, que depende, né, de alguém resgatá-los, porque afinal aquela ilha não vai durar para sempre, não vai ter alimento para sempre, não vai ter água para sempre. Então tem toda essa questão que é representada aqui pelo Ralph. Bom, aqui eu acho que já pode ser um marco, né, para quem não leu o livro, para não pegar muito spoiler. Eu recomendo muito a leitura dele. E é interessante que essa ambientação toda da ilha é muito bem feita pela descrição do Golding. Então, é um livro que vai te envolvendo na história também por isso. Você consegue observar as imagens, assim, de uma forma muito nítida e você consegue se imaginar naquela ilha. Então, isso também é um motivo pelo qual o livro acaba sendo tão envolvente, pelo menos na minha opinião. Então, caso você queira parar aqui para não pegar nenhum spoiler, vá ler o livro, descubra por que ele se chama Senhor das Moscas. Tem toda uma simbologia aqui por trás desse título, por trás desses outros personagens que eu não vou mencionar aqui. Mas enfim, vale a leitura, leia e depois venha aqui comentar comigo sobre esses outros elementos que agora eu vou conversar com vocês que já leram ou que não se importam com spoilers. Bom, retomando então, né, dessa parte em que a coisa começa a ficar feia mesmo porque eles deixam a fogueira apagar. Esse ponto é o momento em que o Ralph começa a perder a força dele enquanto líder. Ele observa que ele consegue coordenar as pessoas, ele consegue dizer o que cada um tem que fazer, ele tenta levantar alguns abrigos, porque chove, porque tem vento, eles precisam de lugar para dormir, e também porque tem muitos meninos pequenos ali, isso é uma coisa que dá uma aflição muito grande, o fato de que tem esses meninos muito novos e que eles não conseguem ter nenhuma disciplina, obviamente, né, são crianças, então eles precisam ser protegidos de alguma forma. Tanto é que no início do livro, eles fazem uma fogueira que acaba dando um pouco errado e eles colocam fogo numa parte da floresta. Só que antes disso, eles ainda estavam naquele momento de experimentação, de tentar entender o que eles precisavam fazer. Antes disso, ninguém fez a contagem das crianças, ninguém viu quantas pessoas tinha ali, ninguém fez uma organização mínima daquela sociedade ali que eles formaram. E com isso, eles acabam perdendo um dos meninos pequenos, que é um menino que tinha um sinal muito grande no rosto, então eles lembravam disso. E esse menino simplesmente some depois que eles colocam fogo numa parte ali da floresta. Então dá a entender que esse menino morreu de alguma forma, e essa morte acaba virando um fantasma ali para eles. Então outras mortes vão acontecendo no decorrer do livro, e tudo parece evocar aquela primeira, como se aquilo ali fosse um prenúncio do que estava por vir.
E as mortes desse livro são muito impactantes, eu acho assim, as descrições são bem gráficas. É interessante porque muitas vezes as pessoas acham que esse é um livro meio infantil mesmo, por essa premissa inicial. Só que acaba que é um livro mega pesado, assim, porque como eu falei, a descrição é muito boa, e eu gosto muito como o Golding vai ambientando aqui. Mas em relação aos outros personagens, é muito interessante ver o desenvolvimento deles, o realismo deles e também a simbologia que eles representam aqui no livro. Então, o outro personagem que é um dos principais e é um dos mais interessantes aqui nesse livro é o Simon. Eu não sabia, mas nessa leitura eu pesquisei um pouco sobre ele e existe uma teoria que é bem plausível de que ele tem epilepsia ou algo nesse sentido. Porque ele acaba passando mal de um jeito que ele retorce o corpo, ele tem umas análises, assim, ele consegue ver coisas que os outros não conseguem ver. Então é como se ele tivesse uma mente mais apurada, mas também mais sensível. Então o Simon, desde o início, é aquele que consegue ver a verdade da situação em que eles estão. Ele consegue ver que o grande problema, aquilo que é um monstro que aterroriza todo mundo, é um monstro que impede que eles deem tudo certo, né, que dê tudo certo naquilo que eles querem fazer, é o mal que está dentro de cada um deles. Então, lá no início, quando se falava sobre um monstro, que as crianças estavam vendo um monstro, ele fala, eu acho que o monstro está em nós somos o monstro, o ser humano é o monstro. E quando tem a representação de uma pessoa que acaba caindo ali de paraquedas, mais ou menos no meio do livro, tem um homem que cai de paraquedas e ele meio que já tá morto, então ele fica bem desfigurado, com o rosto já sendo comido ali pelos bichinhos, né? Ele vai cair numa árvore de uma forma que o paraquedas dele acaba emaranhando nas árvores e quando o vento sopra ele meio que levanta, né? Então esse é o grande monstro que eles começam a ver ali a partir do meio do livro, quando na verdade é só um ser humano, e isso já é uma alegoria de que o mal está no ser humano, né? Então não tem nada de sobrenatural nesse livro, apesar de ele ter toda essa aura sobrenatural, especialmente quando aparece o Senhor das Moscas, né? O Senhor das Moscas nada mais é do que aquele momento em que o Jack vai matar uma porca, né? E eu acho que isso é muito representativo também, o fato de que era uma porca com vários porquinhos ali. Então é muito desumano tudo aquilo, né? E é muito selvagem mesmo que o Jack acaba fazendo. Ele coloca essa cabeça numa estaca como se fosse uma oferenda para o monstro, né? Só essa questão de oferenda já vai te levando muito para uma coisa demoníaca, né? Para um aspecto demoníaco. Também tem o fato de que quando eles caçam, eles cantam, eles fazem ali todo um ritual também, parece um pouco levando para o demoníaco. Mas então ele coloca essa cabeça e quando o Simon vai conversar com essa cabeça, que parece muito que ele tá tendo uma crise, ele tá tendo uma coisa que vai levar ele para aquele sobrenatural, nada mais é do que ele falando com o mal, né? E o próprio mal tá dizendo para ele ali que as coisas vão dar errado porque está no ser humano que as coisas deem errado. Por isso que tem toda essa negatividade do livro, né? Ele é um livro muito pesado nesse sentido, de parece que não tem esperança para a humanidade, porque no estado natural do ser humano, ele acaba fazendo o mal, ele acaba saindo dessa civilidade e voltando para a barbárie, que parece ser o estado mais primitivo do homem mesmo, né? E isso é uma coisa que te leva a várias discussões filosóficas, religiosas, enfim, né? Isso de tentar explicar por que, que o mal vive no ser humano, se a gente, numa situação totalmente fora da sociedade, sem as nossas amarras, nós iríamos mais para o mito do bom selvagem, ou a gente voltaria para a barbárie, que é o caso aqui da ideia do William Golding. E é uma ideia que eu acabo me identificando muito, que eu acabo concordando muito, por isso que também se torna um dos meus livros preferidos, apesar de todo esse tom de pessimismo muito grande que tem em O Senhor das Moscas, né? Nem sempre o pessoal pesquisa, né, mas Senhor das Moscas, o título é Senhor das Moscas, porque essa é uma tradução de Beelzebub, que é de fato um demônio bíblico, né, um demônio da teologia que costuma ser muito relacionado com guerra também. Então, é justamente essa representação do mal que tem aqui no livro, que é o mal que está em todos esses meninos, mesmo esses meninos aí de 10, 12 anos, que não estão totalmente formados, mas sem as amarras sociais, sem as instituições sociais, eles acabam voltando para essa barbárie. Essa discussão também acaba levando a gente a outros tópicos, né, de tipo, o ser humano, ele
necessariamente precisa da civilização ou ele se volta para a civilização. É natural que o homem busque a civilização e busque uma sociedade, um grupo social. Então, são várias coisas que a gente pode trazer de discussão com base aqui nesse livro. O final dele também é bem surpreendente. Eu gosto muito, assim, do respiro que o Golding colocou aqui na última página. Então a gente só vai descobrir mesmo se vai ter um resgate, se alguém sobrevive nessa história toda, nesse terror todo que eles vivem na última página. E no final ainda o Golding deixa uma crítica à sociedade, e à sociedade inglesa também, que é a sociedade em que ele vivia, né? Porque o marinheiro que encontra esses meninos, ele vai olhar e falar, nossa, mas são meninos ingleses, como é que vocês pararam nisso? Como que vocês chegaram a esse nível? Então é também uma crítica que o Golding faz aqui à guerra e ao que as pessoas acabam tendo que fazer na guerra, né? Então eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo aqui. Tem muita coisa que a gente pode discutir e desenvolver a partir dessas questões que eu levantei, mas de fato para mim ele é um livro muito completo e muito perfeitinho, assim, muito redondo. Então todos os elementos que ele coloca aqui é tudo muito simbólico, cada personagem tem um motivo para ser inserido aqui, ele tem uma característica. Então tem outros personagens que eu acabei não comentando, né, que é o Roger, por exemplo, que é um menino que é muito maldoso mesmo, né, desde o início. Então é como se a cada coisa ruim que acontecesse nessa história, ele fosse alimentando mais esse mal dentro dele até ele se tornar, de fato, um carrasco ali naquela ditadura que o Jack vai instituir. Então, cada personagem tem essa sua característica que representa algo social, algo maior, né? Então, para mim, o Golding ele fez um resumo do que é uma sociedade e o que é uma sociedade moderna, inclusive, por meio aqui dessa pequena história. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Espero que vocês leiam, releiam, comentem mais sobre esse livro aqui. Eu realmente acho que ele é um livro muito bem escrito, muito bem delimitado, a história toda é muito boa e o enredo todo é muito simbólico, cheio de informações e cheio de descrições muito bonitas também. Por isso que eu gosto muito desse livro aqui. E também porque ele é bem curtinho, ele é bem rápido de ler, mas você acaba tendo todas essas coisas, todos esses motivos para discutir, para comentar. É um livro bem interessante para fazer leitura conjunta também, né? Então fica aqui a indicação. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem esses comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, isso sempre me ajuda, de compartilhar o vídeo também. E até a próxima!